pouco a porta, viu, Leandro? Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com o professor Joilson e vamos falar do Caderno de Apoio à Aprendizagem de Química, no volume 2. O caderno é dividido em partes que facilita o acompanhamento de sua parte para que seus estudos em casa, remotamente. Nós temos apresentando a trilha 1 e o tema principal é Funções Inorgânicas, Teoria, Ácidos e Base. O caderno apresenta o ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ele lhe convida a estudar, ele convida a caminhar por essa trilha, ou seja, aquela palavra inicial, é aquela boa noite, aquele bom dia, aquele boa tarde, para que você possa começar a estudar sobre essa função inorgânica, teorias de ácido e base. Botando o pé na estrada, ele chama você para que comece, então, a pesquisar, aprofundar no tema. Então, por exemplo, aqui ele traz a importância de hortênsias, né? Hortênsia é uma flor muito bonita. Quando a gente pode pesquisar hortênsias azuis ou rosas, a gente vai encontrar, por exemplo, diversas cores, azuis e rosa, né? Então, a gente tem aqui, e aí vem assim, como é que pode mudar a cor de uma hortênsia, né? Então, a pergunta é como que mudar a cor de uma hortênsia? Então, nesse sentido, que botando o pé na estrada, ele traz para você, ele lhe convida a pensar nessa questão aqui da trilha 1, que é funções inorgânicas. E aí vem lendo as paisagens da trilha. Então, agora que já te convidou, ele traz um pouquinho do conteúdo, ele fala um pouquinho das hortênsias aqui nesse caso, mostrando imagens e falando um pouquinho sobre as flores. E aí pergunta, você sabe qual é a relação entre o pH e a acidez, basicamente de um meio? Aí o professor Joilson ele vai te dar uma dica de o que é o pH, o que é a acidez. Professor Joilson. Olá, professor Gustavão, tudo bom? Bom, olá os meninos, a gente está aí nessa luta, começando aí nossa primeira trilhinha, né, da aula de Química de segundo ano. Eu espero que seja prazeroso também para vocês, né? A Química é uma ciência, assim, necessária, né? Ainda mais agora que estamos aí nessa luta contra vírus, né? Que a biologia e a química está muito ligada na questão da fabricação aí de soros e tal. E hoje nós vamos estar iniciando a nossa aulinha falando sobre pH, né? E também dá para vocês terem noção o que é esse pH, o que tem a ver com acidez, o que tem a ver com basicidade. Bom, pH, a letra P é potencial, o H é hidrogênio, então potencial de hidrogênio, ou seja, a quantidade de hidrogênio que está dissolvida naquela solução, entendeu? Mas mais na frente nós vamos aprofundar nesse assuntinho. Então, o pH, essa quantidade de hidrogênio nessa solução é que vai determinar, né? A gente tem um pHmetro. O pHmetro é aquele aparelhinho que mede o pH, né? Por exemplo, se você vai plantar determinada vegetação, aí você tem que pesquisar, saber qual é o pH do solo, para saber se é o mais adequado para aquele plantio, entendeu? Algo do tipo assim. Aí, por exemplo, quando você usa um creme dental, é um pH mais alto, acima de 7. O pH ele tem uma medida que varia de 0 até 14. De 0 até 7, ele é ácido, 7 é neutro, né? E acima de 7 até 14 é o máximo aí de basicidade, é básico ou alcalino que a gente fala. Então, essa perguntinha aí, você sabe qual é a relação entre pH, acidez e basicidade? É essa aí que eu acabei de falar, né? O pH é a medida de quantidade de hidrogênio na solução, que vai determinar se uma substância ela é ácida, neutra ou alcalina ou básica. Então, nesse caso, né, falar. professor, aqui está o texto, vai fazendo essas perguntas aqui, é para que você comece a pesquisar. Você pode anotar aqui se você não sabe, se você sabe,
Então, por exemplo, se diluirmos um ácido, o que acontece com o seu pH? Ah, professor, não sei ainda, mas o que, que você acha o que, que você acha que acontece? Você vai colocar o seu ponto de vista. Depois a gente vai confrontar nas próximas aulas com a parte teórica. E aí a gente vai dizer o que, que realmente acontece, né, professor Jailson? Então, esse primeiro momento é um momento de inquietação, onde você vai buscar essas relações. Correto? Correto. Então, Essas são só perguntinhas para poder incentivar aí o estudante a criar uma certa expectativa de aprendizado, né? Para, pô, aquela. Será que eu vou descobrir o que é isso? Como é que funciona? Porque a ciência existe para isso, para tirar exatamente essas dúvidas, para responder questões que vêm na nossa cabeça há tanto tempo e a gente não tem onde encontrar. Então, a matemática, a química e a física e a biologia são essas ciências principalmente que vêm aí solucionando e respondendo várias questões durante a nossa história, né? Então, nós estamos aí a química para tirar essas dúvidazinhas. e aí ele vem uma pergunta aqui: as cores que você vê nas flores aqui, ela depende do pH? Essa é uma pergunta. Né? Então, aqui a pergunta é justamente essa, para que a gente possa caminhar por essa trilha, saber o seguinte: como é que eu consigo um azul? E um azul mais forte, ou um roxo, ou uma cor vermelha das hortênsias? Como se conseguir essas cores? Eu consigo mudar a cor? Né? Então, aí a gente vai vir aqui pensar nessas questões do pH. Professor Joel, o senhor quer falar um pouquinho sobre algumas soluções muito comuns em seu pH? Sim, sim, vamos lá. Bom, aí tem aí, uma tabelinha mostrando sobre o suco gástrico, por exemplo, é a questão do pH, a quantidade de hidrogênio que tem na solução do suco gástrico, ele está entre 0 e 1, ou seja, ele é altamente ácido, né? Ele consegue corroer a maioria da substância. Depois vem o limão, está aí entre 1 e 2, o vinagre, né? As uvas, que é entre 4 e 5, a água da chuva, né? E então muita gente às vezes não sabe, quando você toma uma água de chuva, não é muito legal você tomar não, mas também não faz não muito mal, porque ele está entre 5 e 6. A nossa água, que você compra, por exemplo, água mineral, ele varia aí entre 5,4 até 7 e alguma coisinha assim, 7,2, 7,3. Estaria beleza para você tomar. Essa que a gente compra, geralmente, ela está mais próxima de ácido, abaixo do 7, abaixo do 6 até, inclusive, 5 ponto alguma coisa. Você pode verificar depois naquele papelzinho que fica do lado ali da sua garrafa de água, você vai ver a medida do pH que você está tomando. Então, ou seja, isso influencia muito no que você vai colocar no seu estômago. Por exemplo, refrigerante, você tem que tomar cuidado que o pH é muito abaixo, fica aí próximo aí, ó, de 2 pontos alguma coisa, né? Inclusive tem um refrigerante chamado Pepsina, a Pepsi, né? Pô, que veio de quê? Da pepsina, que é uma substância que tem no estômago, que é a pepsina, que é uma proteína, tem no estômago altamente ácida, né? Que está indo próximo de 2 alguma coisa. Por isso foi criado o nome Pepsi, né? Aí ficou Pepsi relacionado à pepsina, que é uma substância ácida. Então nós temos aí aqui esse do vermelho até o amarelo aí, que está água pura, que está próximo do neutro, e acima nós temos o sangue, que a média é de 6 pontos até 7 pontos alguma coisa, né? A água do mar, você está vendo que ele está mais na tendência mais para básico, ou seja, mais para alcalino, né? Já está variando aí. Depois a pasta dentrífica, né? Ou seja, quando você, por exemplo, usa um creme dental, ou a pasta dentrífica, né? Você está fazendo o quê? Ele está tentando anular um ácido, porque ela é básica, ou seja, ela é alcalina, você está acima de 7, então vai cancelar algum ácido que está na sua boca, ou seja, qualquer ácido corrosivo que poderia estar nos seus dentes vai ser anulado e transformado num sal. É isso que você tem que entender. Nas próximas aulas vamos explicar isso, que quando você coloca um básico, ou seja, um alcalino, uma substância alcalina, numa substância ácida, você transforma ela num sal. Bom, Também, professor Joilson, tipicamente. Né? eu vejo muito as pessoas jogando pó de café para poder equilibrar ácido. O pó de café tem isso, tem a ver com essa equilíbrio, na verdade, dos ácidos no solo, não, né? É só. Ela é mais usada, eu não sei o pH do pó do café, Gustavo, mas assim, ela é mais usada como adubo, mas em acidentes, por exemplo, que ocorrem na sua casa, por exemplo, se você se queima com ácido, você tem que colocar uma substância alcalina, né? Aí o que você tem de alcalino, rapidinho assim, que você poderia conseguir, por exemplo, com alguma coisa ácida na sua pele,
para poder, a não ser, não vai jogar água, pelo amor de Deus, só vai espalhar, só vai aumentar o problema, né? Vai espalhar para sua pele. Então, você tem que jogar algo em cima, algo que seja alcalino. Então, você pega bicarbonato, por exemplo, né? Pega bicarbonato e joga em cima, você vai cancelar um ácido, né? E Ou depois seja, você procura o alcalino. hospital. Aí sim você corre para o hospital. Se você tiver, por exemplo, alguma coisa corrosiva, que olha só, o que corrói não é só ácido também não. A substância alcalina também corrói. Por exemplo, o nitrato, o que eles chamam de soda cáustica, né? A soda cáustica, ela varia mais ou menos 12, 13, por aí, ó, proximamente, o máximo aí elevado aí de alcalino, quase próximo dos 14 aí, né? O que ela faz? Ela é corrosiva também. Você é alcalino, mas é corrosivo. Não são só os ácidos, porque às vezes quando a pessoa pensa que é corrosivo, pensa só no ácido. Esquece que a substância alcalina também pode ser corrosiva. Um exemplo aí da soda cáustica que a gente utiliza na nossa cozinha, por exemplo, na fabricação de sabão, na limpeza dos fogões e tal. Então, se você, por exemplo, se queimou, né, uma corrosão aí, caiu na sua pele uma quantidade dessa substância corrosiva, que é a alcalina, a soda cáustica, e aí, como é que você faz para cancelar? Aí você tem que jogar um ácido. Aí, pô, qual é o ácido que eu vou jogar? Um ácido para cancelar? Sim, um ácido. E qual é o ácido que você acha na cozinha rapidamente? O vinagre, pô. Você pega o vinagre e rapidamente você joga em cima. Pronto. Você vai cancelar. Aí já é hora de você correr para o hospital, claro. Por que eu fiz a pergunta sobre o café? Porque Ah. explorando a trilha traz a atenção para o solo, a acidez no solo. E não é só uma conversa de químico, não é só para quem é fazendeiro, não é só para quem quem é químico, por exemplo. Então, aqui nessa trilha, explorando a trilha, ele traz um texto falando sobre a acidez no solo, né? Então, vem falar do pH, e aí vem o nome das hortênsias, né? Traz o nome da hortênsia, traz algumas imagens, e aí vem falar do pH do solo, que varia de acordo com a composição rochosa do seu entorno. Exato. Posteriormente a isso, continuando a isso, né? Ele traz essa imagem aqui, professor Joilson, falando um pouquinho aqui sobre... Começa a trabalhar com as ideias dos símbolos químicos, né? Essa aí foi só uma demonstração, mostrando aqui o ácido, né? Aí esse H+, no caso a quantidade de hidrogênio, que vai ser liberada na água, tá? Esse aqui, que é uma solução aquosa, né? Ou seja, com água, e que vai, mais alguma substância, vai tornar ele aí uma coloração, que vai dar uma cor azulada ou uma cor avermelhada ou rosa, né? Ou seja, quando tem o hidrogênio no início de uma fórmula química, né? HCl, por exemplo, né? O ácido clorídrico, o HCl. Então, quando começa com esse H, você já se liga, pô, é uma coisa ácida, né? Então, esse H aí. Aí, quando termina com OH, aí você já sabe, NaOH, né? É o hidróxido de sódio, no caso a soda cáustica, que eu falei para vocês há pouco tempo. Ele já lhe dá uma coloração aí variada. Por exemplo, se tem alguma coisa alcalina no solo, por exemplo, né, dependendo da chuva que sai varrendo os minerais e tal, e aí chega até aquela planta ali uma quantidade de vários minerais diferentes, cada um tem uma alcalinidade diferente, né, uma basicidade diferente, ou uma quantidade de pH diferente. Isso vai determinar a coloração, por exemplo, das flores, né, de determinadas plantas, como você citou aí, as orquídeas. Você estava falando? Não, você estava falando de quê? Das orquídeas aqui, né, do solo, né? Sim. Aí, por exemplo, aí o que vai determinar a cor dela aí? Por exemplo, se for mais alcalino, acima de 7, isso vai fazer com que ela tenha uma cor mais próxima do rosa ou do vermelho, uma coisa assim. E se tiver algo ácido, ou seja, abaixo de 6 aí, né? De 7 é neutro, então abaixo de 6, geralmente nosso solo brasileiro ele é mais tendente aí, tem uma maior tendência a ser ácido. Isso faz com que a maioria das nossas plantas tenha coloração azul, nesse caso desse vegetal aí. Professor Jailson, no texto fala de papéis indicadores universais, né? Então, ele fala aqui o papel. O que é esse papel indicadores universais de pH? A gente usa em laboratório, né? Mas é vendido também em farmácias, em qualquer lugar assim. São uns pequenos filetezinhos de papéis que você entra em contato com a solução
e ele faz com que haja uma mudança na coloração. Aí, se ficar azulado, você já sabe que está próximo do ácido. Se tiver a rosa ou vermelhado, aí você já sabe que está mais próximo do alcalino. Esses são indicadores. Mas nós temos agora, Gustavo, muito fácil a gente comprar um pH-metro, tem pH-metro digital, coisa e tal, né, que você dá exatamente, né, que por exemplo, esses papeizinhos colorativos, eles lhe dão uma noção, para você ter noção, se é ácido ou se é básico. Você pode utilizar também, por exemplo, aquele repolho roxo, ou outras que a gente tem aí, outras maneiras. A gente vai fazer alguns experimentos nas próximas aulas, para mostrar a galerinha em casa, como você fazer, por exemplo, eu quero plantar, professor, o que eu faço para plantar aqui? Para saber se meu solo é ácido ou básico. A gente vai fazer uns experimentos para você fazer. Claro, isso não vai tirar aí o trabalho das pessoas que trabalham fazendo isso, não, mas é só para você ter uma noção, né? Medir o pH do seu solo. Isso é facilmente você pode fazer. E as funções, o que seria as funções inorgânicas? Porque aqui o texto já apresenta, né, as funções inorgânicas. E aí fala da digestão, ou seja, o sal, o ácido, o óxido, a base, o ácido que entra no nosso estômago, né? Então ele traz aqui um pouquinho sobre as funções inorgânicas. Exatamente. Ele traz o texto aqui também falando sobre as funções inorgânicas. O que seria, brevemente, para que o aluno possa, para que o nosso ouvinte agora possa acompanhar essa ideia de funções inorgânicas? Função inorgânica, Gustavão, deixa aqui um pouquinho. A função inorgânica, só um pouquinho, deixa aí mostrando sal, óxido, base, né? A função inorgânica são as que têm exatamente como o nome fala, inorgânica, ou seja, que não seja orgânica, né? Ou seja, aquelas que são mais relacionadas aí à parte experimental da laboratório, entendeu? Função orgânica são aqueles relacionados aos seres vivos, que são produzidos pelos seres vivos. As inorgânicas são exatamente as não produzidas. E nós vamos falar sobre o sal, ácido, base e o óxido também nas próximas aulas. A gente vai aprofundar sobre isso aí. Sim, pode não. E aí vem resolvendo desafios da trilha. Nesse momento, você é convidado, tá, a fazer algo, sair um pouquinho da caixinha, tá? Então, nesse momento aqui, vai ser oferecido para você um desafio. E aparecem esses dois desafios aqui, né? O desafio do canudinho, na verdade, vários desafios, perdão, 3 desafios. O desafio do canudinho, tá? E aparecem as instruções. E o caça-palavras, tá? Que vai estar com vocês. E, nesse caso, é você que vai trabalhar com esse desafio. Então, nessa parte da trilha, a gente pede para você avançar um pouquinho, se familiarizar mais com os objetos de conhecimento que está sendo trabalhado, e aí vem algumas questões aqui de desafio, tá? Você tenta fazer, vai copiar no seu caderno, fazer direitinho, manda as dúvidas para o professor, tá? Os professores terão um momento para que você possa tirar as dúvidas das trilhas, ok? Bom, e aí a gente vai para a parte número 6, continua aqui o desafio, esse desafio aqui é um pouquinho grande, e agora é sua vez, tá? Coloque a mão na massa, e aí vamos ter que fazer um pouquinho, se essa primeira parte aqui, dessa primeira trilha, você poderá ter um pouquinho de dificuldade, que é colocar mesmo as coisas na mão na massa, mas aqui você vai começar a fazer o resumo de tudo aquilo que você aprendeu, você vai começar a desenhar, você vai começar a criar um produto relacionado com o seu aprendizado. Então, é nesse momento que você começa a consolidar os objetos de conhecimento. E a trilha na minha vida é trazer para o seu dia a dia, né, o que o nosso tema está relacionado com o dia a dia do seu cotidiano. Na verdade, esse conteúdo faz parte do nosso dia a dia. Então, o professor Joilson falou, por exemplo, aí do creme dental, né? Falou do shampoo, né, professor Joilson? Também o shampoo tem uma ação, né? O cara vai lavar o cabelo, coitado, cai no olho, o olho começa a arder, mas por que o olho arde? Por que meu olho fica vermelho, coitado? Exatamente a questão do pH, né? Então se você não quer sentir o olho ardendo, né? Por que, por exemplo, para os shampoos das crianças, dos bebezinhos, a gente pode deixar cair no olho e não arde, ele não vai chorar? Porque o pH é neutro, né? Não está nem básico nem alcalino, ele fica ali. Estão trazendo isso aqui para o seu dia a dia, né?
E a Exatamente. intervenção social, ele vem aqui um pouquinho falando sobre as fake news que a gente escuta tanto no WhatsApp. E nesses dias tanto aí eu falei assim, se você tomar limão todo dia de manhã, você não vai pegar a Covid. Se você colocar não sei o que na boca, você não vai pegar a Covid. Se você fizer aquilo porque o ácido, por causa do pH, e utiliza uma estratégia tão linda, né? E aqui você é convidado, tá? Para falar dos produtos de limpeza, do álcool em gel, e falar para não cair nessas questões do fake news. Correto? E a autoavaliação, aí é com você, anote no seu caderno. A gente vai precisar disso aqui para poder fazer sua avaliação de fato. E aqui você vai colocar, dizer como é que você estudou, quais são as dúvidas, quais são os avanços que você teve, o que você entendeu, o que você não entendeu, para que a gente possa conversar. Se você tirou um tempo para conversar com o professor, então a autoavaliação vem aí. Essa trilha, a gente chama de trilha 1 do caderno de Química, tá? Professor Joilson, para finalizar, o senhor deseja dar um toque aí, alguma dica para os nossos ouvintes aí? Olha só, os meninos, o que vocês têm que fazer, claro, dar uma acompanhada nesse material que a gente está passando aí, o professor Gustavão está na coordenação aí, e muito bem esclarecido esse tema aí da questão da trilha que você tem que seguir, né? Porque assim, quando fala em trilha e tal, você lembra no meio do mato, é algo semelhante, né? Você vai se reunir ali, junto com o seu guia, ele vai te orientar, você vai seguindo, vai mostrando a paisagem, você vai observando, é desse tipo assim. E, no final, você, claro, faz o seu relatóriozinho, no caso aí nós temos questões para você resolver, dúvidas, claro, sempre vão ter. Então, nós, professores, eu, professor Joilson, professor Gustavão, professor Jackson, professora e outros professores em geral da área de ciências, ou de todas as disciplinas, vão estar tirando suas dúvidas. Você pode ficar tranquilo, você não está sozinho nessa barca, não, meu camarada. Estamos aí, firme e forte. E é só, é claro, como o Gustavão falou aí, a gente vai ter um horário reservado aí, né, na escola, além dos vídeos que a gente está passando para vocês, dos livros e das atividades, nós vamos estar acompanhando vocês, né, vamos estar com acesso aí pelo WhatsApp, o acesso aí pelo YouTube, e acesso a determinados, não vamos ter contato direto, físico, mas a qualquer momento vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai tirar todas as dúvidas. E na próxima aula, a explicação mais aprofundada sobre do objeto de conhecimento, que o pH, base, ácido. Professor Joilson, obrigado. Galera, até a próxima. Falou, pessoal.